que mais nós precisamos para chegar ao verdadeiro bem? Temos visto tantas coisas. A busca da consciência, a verdade moral, o bem moral natural, usarmos bem a liberdade, conhecemos a Escritura. Que mais? Nós precisamos das virtudes. Nós precisamos exercitar, conhecer, nos fortalecermos nas virtudes para chegarmos ao verdadeiro bem. Vamos ver juntos. A paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Eu sou Manuel Guimarães da comunidade Paz e Mel e nós estamos aqui para buscar o verdadeiro bem, em busca do verdadeiro bem. Essa série de vídeos, né, que nós partimos do pressuposto de que o ser humano quer o bem. E nós vemos isso na sua conduta, na sua esperança, no seu imaginário, o ser humano busca o bem. Mas ainda assim ele pratica tanto o mal, tantas dificuldades e tantos males que ele produz. Bem, estamos dando passos para ver como o ser humano pode buscar o verdadeiro bem. Vimos então essa realidade da busca do bem, né, desse desejo, a necessidade da consideração da realidade espiritual. Vimos como a ciência ela é limitada, ela não explica tudo, ela precisa de uma metafísica hoje. E vimos as manifestações de Deus, né, os milagres, que parecem contrariar a toda a ciência, mas fatos que acontecem que comprovam a realidade da Santíssima Eucaristia, de Nossa Senhora, da ação de Nossa Senhora, se manifesta como no manto de Nossa Senhora de Guadalupe, como tantas profecias e tantos milagres acontecidos por meio de Nossa Senhora, os milagres eucarísticos, etc. E aí temos visto a lei natural, a lei moral natural escrita nos corações, a consciência humana, o bem moral, a liberdade, e hoje nós vamos dar mais um passo, que é a realidade das virtudes. O ser humano não alcança o verdadeiro bem se ele não se fortalecer nas virtudes. Então vamos ver um pouco o catecismo, que o catecismo diz que são as virtudes, aí nós vamos falar um pouquinho mais dela. Tudo, diz o 1803, tudo que é verdadeiro, nobre e justo, tudo que é puro, amável e de boa reputação, tudo que é virtude e digno de louvor, isso deveis ter no pensamento. É Filipenses 4:8. A virtude, diz o catecismo, é uma disposição habitual e firme de praticar o bem. Então, a cada momento o ser humano pode praticar o bem ou praticar o mal, né, ou praticar um ato moralmente neutro, mas sempre que a realidade moral aparece, pode praticar o bem ou praticar o mal. A virtude, ela é uma disposição que a pessoa passa a ter de praticar o bem. E para gerar essa disposição, essa predisposição geral para os atos, ela precisa praticar e fortalecer as virtudes. Permite à pessoa não somente praticar os atos bons, mas dar o melhor de si mesma. A pessoa virtuosa tende para o bem com todas as suas forças sensíveis e espirituais. Procura o bem e opta por ele nos atos concretos. O fim de uma vida virtuosa consiste em tornar-se semelhante a Deus. Bom, e aí, o catecismo não é um tratado sobre virtude, falar um pouquinho sobre elas apenas. Ali vai falar das virtudes humanas, em que vão aparecer as 4 virtudes cardeais, 4 virtudes muito fortes, em torno das quais vão circundar todas as outras virtudes humanas. Porque depois as 3 grandes virtudes teologais, que as 3 virtudes teologais, elas dizem mais com o relacionamento do ser humano com Deus. Também com o homem. Sempre estão ligados, relacionamento com Deus e relacionamento com o homem. Mas as virtudes teologais estão mais relacionadas diretamente à relação com Deus, à experiência com Deus, à vivência com Deus. E as virtudes humanas no convívio humano, na sociedade, no ser humano consigo mesmo, enfim. Então, diz 1804, as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam nosso procedimento segundo a razão e a fé. Conferem facilidade, domínio e alegria de levar uma vida moralmente boa. Homem virtuoso é aquele que livremente pratica o bem. Então é isso, né? Nós tínhamos visto semana passada, quando falávamos da liberdade, que sempre que nós usamos a liberdade para fazer o bem, nós fortalecemos a nossa liberdade. E sempre que nós usamos a nossa liberdade para fazer o mal, nós perdemos um pouco dessa liberdade. Nós nos tornamos um pouco mais escravos, porque o pecado vai viciando, vai minando a nossa vontade, vai retirando a nossa capacidade de contrariar a busca do prazer. Então o ato mal, ele sempre vai enfraquecendo a nossa liberdade. A virtude fortalece a nossa liberdade porque nos torna
mais capazes de fazer o bem em todos os atos da vida, em todos os momentos da vida, em todas as áreas da vida, dimensões da vida humana. As virtudes morais são humanamente adquiridas. São frutos e os germes de atos moralmente bons. A virtude é o fruto e o germe dos atos moralmente bons. É a virtude que vai favorecer que os atos bons aconteçam e, ao mesmo tempo, ela vai se fortalecer com os atos bons que a pessoa realiza. A pessoa que realiza atos bons, ela realiza atos bons porque ela é virtuosa. Mas realizando atos bons, ela se torna mais virtuosa. Né? Então é um ciclo. É um ciclo que vai se fortalecendo. E dispõe todas as potencialidades do ser humano para comungar no amor divino. Bom, então ele vai falar das 4 virtudes cardeais. Lá na sabedoria, no livro da sabedoria diz, né? Se alguém ama a justiça, o fruto de seus trabalhos são as virtudes, porque ela ensina a temperança, a prudência, a justiça e a fortaleza. São essas 4 virtudes cardeais. A prudência, diz o catecismo, é a virtude que dispõe a razão prática para discernir em qualquer circunstância o verdadeiro bem, onde está o bem e o mal, e escolher os meios justos para o atingir. Então, onde está o bem e como que eu devo fazer para atingi-lo, para não praticar nenhum ato mal, nenhum meio mal, que nós já vimos que se torna um ato moralmente mal. Não é lícito justificar os meios pelos fins. Os fins não justificam os meios. Um meio ilícito gera um ato ilícito, ainda que a finalidade dele possa ser boa. O objetivo, né, o intento último da pessoa. O homem prudente vigia seus passos. Isso é nos Provérbios, na carta de São Pedro diz: sejam ponderados e comedidos para poderes orar. A prudência é uma reta norma de ação. É uma virtude da razão prática. Então, assim, a prudência ela não vai construir um monumento teórico. Não. A prudência é uma virtude da razão prática. Eu tenho uma situação tal, posso fazer A, B ou C. O que é o moralmente bom? E de que maneira eu tenho que agir para tomar a atitude correta? A prudência, norma da ação, diz Santo Tomás, seguindo Aristóteles. Não se confunde nem com a timidez ou medo, nem com a duplicidade ou dissimulação. Então, por quê? Porque justamente, às vezes, a intenção certa é isso. Mas se eu fizer isso, eu vou me incomodar. Se eu for fazer isso, eu vou me incomodar. Mas a prudência não diz, não, isso é o bom. Então a prudência nos ajuda a nós não nos enganarmos, a nós não gerarmos um engano em nós mesmos. Não, acho que o melhor mesmo é ir por ali e tal, porque é mais fácil para mim. A prudência, ela nos ajuda a nós não nos enganarmos. É chamada auriga virtum, o condutor de todas as virtudes, porque guia as outras virtudes. Muito bem. Então essa é a prudência. A justiça, diz 1807, é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e o próximo o que lhes é devido. Dar a cada um o que é seu, o que se lhe deve. A justiça para com Deus se chama virtude da religião. A virtude da justiça mesmo é mais entre os homens. Como a gente disse, são virtudes que ficam ligadas, orbitando as virtudes cardeais, né? No caso, a virtude da religião é muito próxima da virtude da justiça. Para com os homens, a justiça leva a respeitar os direitos de cada qual e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade da relação das pessoas e do bem comum. O homem justo, tantas vezes evocado nos livros santos, distingue-se pela retidão habitual dos seus pensamentos e sua conduta para com o próximo. Então, não fica pensando em ganhar vantagem em tudo, mas em se eu vou trabalhar, se eu vou receber... Não, eu vou receber o que é justo, mas eu vou dar o que é justo, eu vou me esforçar o que é justo. Não fica ambicionando o que não é de Deus. As virtudes precisam ser exercitadas, e elas são exercitadas assim. Nós sabendo, imaginando, e não, mas o justo é esse. Eu vou me deter no justo. Eu não vou buscar um bem injusto, eu não vou buscar uma vantagem injusta. E também olhar profundamente e dizer, fulano de tal merece isso, né? Merece mais do que eu, ou merece menos do que eu, enfim. A buscar a justiça. A terceira virtude cardeal é a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza é a virtude moral que no meio das dificuldades assegura a firmeza e a constância na prossecução do bem. É justamente isso, ela é a força. Às vezes, bem, eu discerni o que é certo pela prudência, mas agora para executar isso. Eu não busquei nenhuma vantagem devida minha, eu busquei a prudência, busquei a justiça, mas é mais fácil eu não seguir a prudência, não seguir a justiça. Eu vou manter a fortaleza, a força.
Isso acontece também com as perseguições, nas perseguições injustas, as piadinhas, as humilhações. Manter-se firme, sabendo que estamos fazendo o que é certo, seguir firme ali. Temos força, coragem, fortaleza. A virtude da fortaleza dá a capacidade para vencer o medo, enfrentar a provação e as perseguições. Dispõe a ir até a renúncia e o sacrifício até da própria vida na defesa de uma causa justa. O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória, diz o Salmo. Então, Jesus diz, no mundo havereis de ter muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E a quarta virtude moral humana, a virtude cardeal humana, é a temperança, que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. O que acontece? Nós temos o ímpeto de comer, e comer é bom, se nós não comemos, nós morremos. Mas é preciso refrear a gula. Nós temos o ímpeto sexual, e ele é bom. Sem ele, a humanidade não estaria preservada, nós não teríamos filhos. Mas é preciso que ela esteja subjugada para que seja aplicada de maneira justa, para que eu não use as pessoas, nem a mim mesmo, nem eu seja usado, para que as coisas sejam feitas no amor verdadeiro, né, no amor de entrega, com o compromisso de fidelidade até a morte, enfim. Então a temperança, ela tempera esse ímpeto, nosso ímpeto sexual. Existe um ímpeto positivo, não da ira, mas da busca da justiça, da paixão de comover-se pela justiça, mas às vezes ela se torna ira. Nós temos que refrear o ímpeto de nos vingarmos, de buscarmos uma justiça, uma aparente justiça, que é satisfazer as nossas necessidades, esperar o momento certo. Então é preciso ser temperado, é preciso a temperança. Assim também com todos os bens, o ímpeto a eles, a nossa paixão, ela precisa ser temperada. Os nossos instintos têm que ser temperados. A pessoa temperante orienta para os bens os apetites sensíveis. Aguarda uma sã discrição, uma saudável discrição, e não se deixa arrastar pelas paixões do coração. Muitas vezes é louvado no Antigo Testamento. Também a sobriedade, ser sóbrio. Muito bem. Então essas são as virtudes cardeais. E essas virtudes cardeais, notem, aqui é um ponto bem interessante para nós já irmos nos preparando para o que nós vamos ver nas próximas semanas, são virtudes para os relacionamentos. Porque tudo isso que nós vimos, o bem moral é um bem moral em tese, a lei natural escrita no coração do homem, a consciência de cada ser humano, a liberdade, isso são todas coisas que acontecem dentro do ser humano, lá no íntimo do ser humano. E agora nós vamos começar a sair do ser humano pessoal para as relações humanas. As virtudes, ela é uma coisa que cada pessoa tem que trabalhar internamente, mas já é para as relações humanas. Elas vão se aplicar nas relações humanas. E as relações humanas, elas são uma parte imprescindível da vida humana, e elas vão começar a aparecer cada vez mais. E as virtudes já são uma preparação para isso, né? Essa fala das virtudes é uma preparação para isso. Pois as três grandes virtudes teologais, a fé, pela qual nós cremos em Deus, cremos na revelação, nós nos tornamos capazes de enfrentar as contrariedades, as aparentes razões de descrença. Deus nos permite, em muitos momentos, parecer que Deus não está conosco, parecer que as coisas não são assim, que não é como a Sagrada Escritura revela. Depois ele revela, depois ele dá racionalmente a prova, mas nós precisamos exercer a fé de crer quando nós não temos outra base, e isso é importante. A virtude da esperança, né, que é o saber colocar o nosso bem, a nossa esperança, numa felicidade que é muito maior que a mundana, que é a felicidade eterna. Esperar aquilo que virá, e a realização plena, que as coisas que passam, passem. A esperança. Muito vinculada à eternidade. E a caridade, o amor pela qual nós amamos a Deus acima de todas as coisas, e ao ser humano, aos outros, ao próximo como a nós mesmos, nós amamos a nós mesmos, as criaturas. Nós amamos a todas as criaturas na devida ordem. Deus acima de tudo, depois os seres humanos, os outros tanto quanto nós, não nos colocarmos acima dos outros, nem abaixo. Os outros seres animados abaixo, os animais, vegetais. Depois as coisas inanimadas. Temos a devida estima por cada um na devida ordem. Isso aí é a virtude da caridade. E nós nos entregarmos, nós não retermos as coisas para nós mesmos, né? Nós realmente amarmos. É uma ordem de todos os dons, pelo qual nós nos tornamos mais parecidos com Deus. Então é grande virtude. As virtudes todas nós precisamos nos exercitar, buscá-las de diversas maneiras, fortalecê-las em nós para que elas apareçam quando
nós estivermos nas situações concretas e for necessário que nós usemos. Sem as virtudes, nós não chegamos ao verdadeiro bem. Sem fortalecermos-nos nas virtudes, sem fortalecermos as virtudes em nós, nós não alcançamos o verdadeiro bem. Precisamos delas nesse caminho que nós estamos fazendo de busca do verdadeiro bem. Ok? Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, comente, se inscreva no canal, dê a conhecer aos outros. Deus abençoe, conheça as nossas séries e até o próximo vídeo.